Conforme prometido, hoje eu vou falar com vocês sobre a ciência por trás da maratona abaixo de 2 horas. Aquilo que parecia ser impossível, de fato aconteceu no dia 26 de abril de 2026, na Maratona de Londres. Não apenas um, mas 2 atletas quebraram a barreira das 2 horas na maratona. Esse feito histórico, executado por Sebastian Saul, campeão e novo recordista mundial da maratona, e Yomif Kejelcha, na sua primeira maratona, já quebrou a barreira das 2 horas. O problema é que ele teve um adversário que também fez isso e foi campeão e é o atual recordista da maratona com 1 hora 59 minutos e 30 segundos. E o segundo colocado com 1 hora 59 minutos e 41 segundos. Apenas 11 segundos separaram esses 2 atletas. Lembrando que a maratona abaixo de 2 horas já tinha sido percorrida por Eliud Kipchoge num evento especial no qual ele teve várias ajudas externas, como um carro madrinha que projetava um laser no chão, no qual o atleta deveria correr o tempo todo sobre essa luz para quebrar a barreira das 2 horas. Então ele teve essa facilidade, além de dezenas de atletas se revezando num formato de V para quebrar o vento, para cortar o vento para o Eliud Kipchoge, além de condições climáticas, de temperatura e de umidade controladas. O evento poderia acontecer em qualquer dia de uma determinada semana, onde as condições estavam perfeitas para a quebra das 2 horas. Então essa marca não valeu como recorde e ela também caiu agora numa maratona oficial, com participação do público e sem esses auxílios externos lá na Maratona de Londres. E nós vamos falar um pouquinho do que favoreceu essa quebra, essa barreira das 2 horas na maratona. Primeiramente, galera, antes que vocês achem que foi apenas talento e genética, a gente está tendo uma visão rasa sobre o fenômeno que nós acabamos de presenciar. Existem muitos fatores e nós vamos dissecá-los um a um aqui nesse vídeo, falando para vocês então quais fatores proporcionaram essa quebra de recorde. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre o corpo desses atletas que vêm, em sua maioria, do leste da África, do Vale do Rift. No leste da África, no Vale do Rift, nós temos alguns países que são países onde a altitude ficam na média de 2.000 a 3.000 metros de altitude. Essas pessoas já nascem em ambiente de altitude, além de terem a cultura da corrida fortemente impregnada no seu dia a dia. Eles, desde criança, são acostumados a se deslocarem bastante a pé para irem para a escola, para irem às suas atividades diárias, e a corrida é o esporte número 1, tanto no Quênia, quanto na Etiópia, como na Tanzânia e também em Uganda, países com altitude. Então eles já nascem na altitude, já têm a influência do ar rarefeito sobre os seus corpos, fazendo com que o seu transporte de oxigênio se adapte a essa concentração mais baixa de oxigênio na atmosfera. Também esses atletas possuem corpos esguios, a sua etnia tem como característica pernas longas e leves. Eles possuem pouca massa distal, que a gente fala, pouco peso nas pernas, nas panturrilhas, então suas pernas são muito leves. Eles não são tão altos, apesar de serem longilíneos, ou seja, eles têm membros compridos, pernas compridas, mas não são tão altos. Eles ficam na média de 1,70 m, 1,75 m, apesar de Yomif Kejelcha ter 1,85 m, porém com apenas 58 quilos. Sebastian Saul tem por volta de 1,75 m e apenas 56 quilos. Então são atletas muito leves. Isso favorece muito, porque atletas muito altos têm maior dificuldade na maratona, porque com a altura você traz também mais peso, e mais peso para ser transportado por horas correndo vai ter um custo energético muito alto. Por isso esses atletas têm pernas compridas, sim, porém troncos mais curtos, fazendo com que eles sejam leves, com pernas longas e também pouca massa. Eles possuem mais eficiência mecânica para se deslocarem. Algumas etnias da África, do Quênia, possuem algumas características peculiares. Nós não encontramos um gene, não existe um gene da corrida. Existem vários genes que estão presentes em mim, em você e no Quênia, que favorecem sim um melhor transporte de oxigênio, uma melhor utilização do oxigênio pelas mitocôndrias, do músculo, mas não existe um gene específico nessas etnias do leste da África. Mas, em média, eles possuem tendões mais longos nas panturrilhas que funcionam como molas, que armazenam energia e liberam essa energia a cada ciclo de passada
fazendo com que eles tenham maior economia, já que é uma energia extra que não depende da oxidação de nutrientes, ou seja, não depende do metabolismo para ter uma energia extra, certo? Então eles possuem tendões mais longos e também alguns atletas possuem um osso do calcâneo um pouco mais curto com relação à articulação do tornozelo, fazendo que eles tenham ainda mais eficiência mecânica, ou seja, um gasto energético menor para correr, certo? Então, além dessa morfologia, dessa anatomia muito apropriada para a corrida, eles também nascem nesse ambiente onde a corrida, a maratona, é o esporte número 1 e é uma das melhores formas de ascensão social que eles possuem. Vocês devem ter acompanhado também as imagens do pessoal no Quênia acompanhando na televisão essa quebra de recorde como se fosse uma Copa do Mundo. Então lá é o esporte mais importante para eles mesmo, né? O VO2 máximo, o consumo máximo de oxigênio desses atletas são muito bem desenvolvidos. É um consumo máximo excelente, que ultrapassa 70, 75, 80, até 85 ml por quilograma por minuto. Ou seja, eles têm um motor aeróbico muito desenvolvido. Mas isso atletas europeus, atletas sul-americanos e de toda a parte asiáticos também possuem um VO2 muito alto. E não é somente olhando para o VO2 que nós vamos saber quem vai ganhar uma maratona. Por quê? Além de ter um motor muito forte, né, esse motor aeróbico, esse consumo de oxigênio muito alto, eles precisam correr um percentual do VO2 máximo muito grande também. Então imagine que um atleta que tem 85 ml por quilograma por minuto, um VO2 de 85, e outro atleta que tem um VO2 de 80 ou 82, se esse atleta que tem um VO2 mais baixo, ele consegue correr de forma estável, de forma prolongada, utilizando um maior percentual de todo o seu potencial, ou seja, ele consegue correr a 90% do seu VO2 máximo. Então, com 80 ml por quilograma por minuto, ele consegue manter uma corrida longa, utilizando 90% dessa capacidade máxima, do consumo máximo de oxigênio. E o outro atleta que tem um VO2 de 85, ele consegue utilizar apenas 80% do seu VO2 máximo, porque se ele passa para 81, 82%, ele entra em fadiga e não consegue correr de forma sustentável, utilizando mais de 80% da sua capacidade máxima. O atleta que tem um VO2 um pouco mais baixo, ele acaba se sobressaindo, porque ele consegue correr utilizando o maior percentual do seu máximo por muitas horas, por tempo suficiente para ganhar uma prova como uma maratona. Então não importa apenas o VO2 máximo, importa também nessa equação a economia de corrida, o quanto esse atleta consegue economizar gasto energético ao correr, o quanto ele consegue ser eficiente ao correr rápido, gastando menos energia que o seu concorrente. Maravilha? Muito bem, vamos falar um pouco da biomecânica desses atletas. Sebastian Sauen possui uma cadência de aproximadamente 192 passos por minuto e um comprimento de passada que se aproxima de 2 metros. Então, um atleta de 1,75 m fazendo uma passada de 1,90 m, 1,95 m, alguns momentos até 2 metros de passada. Aproximadamente 1,95 m é a passada desse atleta, que tem 1,75 m de estatura. Porém, essa passada larga ela é acompanhada de uma cadência, de uma frequência de passos por minuto insana, em torno de 192 passos por minuto, com uma amplitude gigantesca. Então, olha a potência desse atleta, a resistência, a economia de corrida e como ele consegue girar rápido essas pernas. Então, para nós amadores, não adianta a gente querer fazer uma passada de 1,90 m, galera, correndo a 5 minutos, 6 minutos por quilômetro, porque a nossa cadência vai ficar muito baixa, porque a velocidade da corrida é o produto da frequência de passos por minuto, da cadência, pela amplitude da passada. Então, não adianta a gente ter um ou outro apenas, né? Correr a 192 passos por minuto não vai fazer a gente quebrar o recorde mundial, não vai fazer a gente correr a 21 km por hora. Tampouco ter uma passada de 2 metros vai fazer a gente correr nessa velocidade. Essa velocidade só acontece quando você une as duas coisas, frequência e amplitude, tá? Para nós amadores, o mais interessante é nós aplicarmos a frequência primeiro para corrermos a nossa velocidade com uma frequência um pouco mais alta, que não precisa ser 192, vai variar, né, de acordo com a sua estatura, com a sua velocidade, mas aí aproximadamente 170 passos por minuto a 180 passos por minuto é um bom número para a maioria das pessoas. Mas esses atletas possuem uma biomecânica excepcional, um contato com o solo que é menor do que 200 milissegundos. Eles ficam com o pé no chão menos de 1/5 de segundo, o pé aterrissando sempre próximo do tronco, sempre embaixo do tronco e girando as pernas muito rápido. A oscilação vertical desses atletas, o quanto que eles pulam ao correr, também é muito pequena.
tá bom? Vamos falar um pouco agora sobre o treinamento. Esse é um dos grandes segredos da ciência para essa quebra de recorde. O treinamento tem evoluído muito em precisão, especialmente, e também em método. Sebastian Saul chegou a correr mais de 240 quilômetros semanais, então um volume bastante alto para Sebastian Saul chegar nesse resultado. Além do volume maior, a intensidade também estava presente em várias sessões de treinamento durante a semana. Sebastian Saul chega a fazer de 11 a 13 sessões de treinos por semana, então a maioria dos seus treinos são realizados de manhã e à tarde. Treinam duas vezes, os atletas treinam 2 vezes por dia, tá? Com diferentes métodos, tem corridas regenerativas, muito volume de treinamento em baixa intensidade, colhendo essas informações, inclusive do modelo norueguês de treinamento, modelo polarizado. Sebastian Saul, no final, entrou no modelo piramidal, exatamente para treinar mais o ritmo da prova mesmo, mas o modelo polarizado na base foi muito presente, no qual eles trabalham mais de 80% do volume semanal de treinamentos em baixa intensidade e 20% em alta intensidade. E no modelo piramidal você tem 60% a 70% em baixa intensidade, então um bom volume, né? A base toda é corrida em baixa intensidade, intensidades moderadas que são os ritmos de prova e os treinos de alta intensidade também muito presentes no modelo piramidal. Mas, além dessas mudanças de volume e intensidade, desse acompanhamento das descobertas científicas com relação ao modelo piramidal e modelo polarizado, algo que tem cada vez mais acontecido no ambiente profissional da alta elite do endurance é um controle muito preciso das métricas do treinamento, especialmente da intensidade dos treinos. Então, vários treinos, os atletas passam por exames de lactato durante o treino, justamente para observar se aquele protocolo que está sendo realizado na pista, ele está gerando os efeitos metabólicos desejados. Se o lactato está sendo estimulado da exata maneira como deveria, se ele não está alto demais, se ele não está baixo demais. Regulando a intensidade em tempo real, com alto grau de precisão, para que o atleta ele não treine na máxima intensidade possível, mas para que ele treine na intensidade ideal, na melhor intensidade possível para cada treino. Então esse controle preciso das métricas de treinamento em tempo real faz com que o treino seja muito mais proveitoso e gere adaptações que são realmente os objetivos de cada sessão. Desse modo, o atleta pode ter um dia, por exemplo, 15 tiros de 1000 metros para fazer e naquele dia o lactato dele está muito alto, ele não está muito bem, esse treino pode ser reduzido para não fadigar muito o atleta para 10 tiros de 1000 metros, para 12 tiros de 1000 metros e uma sessão de repouso já é imediatamente iniciada após a sessão de treinamento, pois foi identificado que o atleta está com uma fadiga acumulada naquele dia. Ou o atleta está tão bem que ao invés de 15 tiros de 1000, o atleta está performando muito bem, aquele dia é um dia ideal para ele evoluir nas suas adaptações fisiológicas, ele pode ser aumentado para 16, 17, 18, 20 tiros de 1000 metros monitorados dessa maneira. Então veja quanta ciência está por trás desse recorde mundial e da evolução na ciência do treinamento para modalidades de endurance. Perfeito? Vamos falar um pouco sobre HRV, a Heart Rate Variability, ou variabilidade da frequência cardíaca. A variabilidade da frequência cardíaca, ela consiste no seguinte: vamos pegar uma frequência cardíaca de repouso, vamos tomar como base uma frequência cardíaca de repouso de 60 batimentos por minuto. Logo, você é levado a pensar que o coração bate a 1 batimento por segundo. Se são 60 batidas por minuto, a cada 1 segundo o coração bate certinho ali segundo a segundo. Porém, existe algo chamado variabilidade da frequência cardíaca, que é justamente a variação desses batimentos ao longo de 1 minuto. Mesmo você parado com os batimentos a 60 batidas por minuto, o seu coração pode bater a cada 0,8 segundos, a cada 1 segundo ou a cada 1,2 segundos, tendo como média 60 batimentos em 1 minuto. Mas nesse minuto ele bateu hora um pouco mais rápido, hora um pouco mais lento, tendo uma média de 60 batimentos por minuto. Quando a frequência cardíaca ela varia pouco, ou seja, o coração está igual um reloginho, 1 batida por segundo, isso quer dizer que o seu sistema simpático ele está muito ativo, que é o sistema de prontidão para o treinamento, de luta ou fuga, de estresse. Então, o seu sistema de estresse de treino, de luta ou fuga, de prontidão para atividade está muito ativo, o seu sistema simpático. Já o sistema parasimpático é o sistema do descanso, é o sistema do relaxamento, da recuperação, de quando você está relaxado.
Assim que você termina um treino intenso, por exemplo, a sua variabilidade da frequência cardíaca, ela diminui, a variação fica menor, porque o seu sistema simpático está muito ativo após um treino de alta intensidade, onde você liberou muita adrenalina e noradrenalina, muitos neurotransmissores para ação. Depois do banho, da hidratação, da alimentação e do sono, a sua variabilidade aumenta, porque o parasimpático se sobrepõe ao simpático. O relaxamento se sobrepõe à atividade, de modo a aumentar a variabilidade da frequência cardíaca. Isso os atletas monitoram e você também pode monitorar com o seu relógio. Se você tem um relógio esportivo, muitas marcas leem essa variabilidade da frequência cardíaca e ela deve ser medida especialmente durante a noite. Quando acordar, você vai observar como está esse indicador da HRV. Ele vai ter uma faixa onde vai ter os vermelhos nas pontas e o verde no meio. Se está no verde, significa que você já está recuperado e pronto para um próximo treino. Se está no vermelho, significa que você não está ainda totalmente recuperado para o próximo treino. O seu sistema simpático ainda está ativo, você ainda não se recuperou. Tá? E o seu coração está te mostrando isso. Os atletas monitoram, os seus treinadores, as suas equipes monitoram de perto também esse indicador de recuperação chamado HRV. Muitas vezes a HRV está baixa, a variabilidade está baixa e você já descansou, por exemplo, 48 horas, já era para estar boa essa variação, já era para você estar bem para treinar de novo. E você de fato está se sentindo bem, você está com prontidão para treinar, mas a HRV está acusando que a variabilidade está baixa, que você não está pronto para treinar. E um dia depois você é acometido por uma infecção respiratória, por uma gripe, por exemplo. Então, o HRV, ela consegue antecipar os sintomas de uma infecção respiratória, os sintomas de uma gripe. O vírus já instalou, o vírus já está se manifestando no seu corpo, mas você ainda não tem sintomas. A HRV acusa isso. Isso foi muito discutido, muito comentado durante a pandemia da Covid. As pessoas observavam uma HRV baixa e se sentiam prontas para treinar, já estavam descansadas do treino, mas depois eram acometidos pela infecção que, enfim, acometeu tantas pessoas, né? Tá bom? Então a HRV ela consegue se antecipar até a isso. Então até isso é monitorado. Pô, esse atleta já era para estar recuperado, por que será que ele não está? Será que ele está agripando, né? Já é feito exames e já inicia um tratamento precoce que é muito melhor para o atleta estiver livre dessa adversidade que atrapalhará, obviamente, os seus treinos, né? Beleza, galera? Muito bem! Falado então sobre treinamento, sobre monitoramento de métricas de treinamento, lactato, frequência cardíaca, HRV, melhora nos modelos de treinamento, vamos falar em outro salto gigantesco na ciência do treinamento esportivo, ou melhor, da ciência da nutrição esportiva. Cada vez mais nós estamos entendendo que a alta performance em modalidades de endurance depende muito dos carboidratos, do glicogênio muscular, da glicose circundante, da participação desse combustível de alta octanagem que é a glicose, que são os carboidratos. Eles produzem uma energia mais rápida do que a gordura, fazendo com que a sua potência nos treinos e provas aumentem quando você tem carboidratos à disposição. Porém, nós não armazenamos muito carboidratos no nosso corpo, nós armazenamos nos músculos em forma de glicogênio muscular e no fígado em forma de glicogênio hepático. Porém, essas reservas elas têm um limite, elas acabam sendo depletadas rapidamente. Então, para nós garantirmos maior performance, nós precisamos repor. Nós precisamos primeiro tentar aumentar o estoque de glicogênio, fazendo o carb load, o carregamento de carboidratos nos dias que antecedem a prova, o evento, consumindo mais carboidratos, você aumenta a reserva, e a reposição de carboidratos durante a prova, que foi uma grande sacada. O famoso gut training, que é o treinamento do intestino, o treinamento do sistema gastrointestinal. Em que consiste o treinar o intestino? Consiste em você, nos treinos, especialmente nos treinos longos, você ir aumentando gradualmente, treino a treino, a sua ingestão de carboidratos intra-treino. Porém, se você aumentar demais a ingestão de carboidratos durante um treino longo, você pode ter desconfortos gastrointestinais, você pode ter náusea, você pode ter diarreia, você pode ter cólicas, uma série de desconfortos. Por isso que o intestino deve ser treinado, porque se você simplesmente aumentar em 50%, em 80%, em 100% a quantidade de carboidratos que você utiliza no treino, a probabilidade disso gerar desconforto, gerar efeitos colaterais é gigantesca. Isso tem que ser como um treino mesmo, como treinar o seu pace, tem que ser algo gradual, né? O seu corpo precisa se adaptar a isso e ele faz isso de forma lenta e gradual. Para garantir que o atleta está consumindo uma quantidade ideal de carboidratos na qual o seu corpo conseguia
digerir, absorver, transportar e utilizar nos músculos esses carboidratos, a Martin, que é uma empresa de suplementos alimentares, que é patrocinadora do Sebastian Salwe, fez um treinamento específico com o Sebastian Salwe com carbono 13. Carbono 13 é um isótopo de carbono que é marcado por ser um isótopo estável. Você consegue identificar o carbono 13, porque a maioria dos carbonos que estão ali no carboidrato, eles não são do tipo 13. Esse tipo é um tipo raro, então você consegue mapeá-lo. Esse comitê científico de nutrição esportiva fez com o Sebastian Salwe durante a sua preparação. Eles forneciam o suplemento, o carboidrato, seja líquido, seja gel, com o carbono 13, com o carbono marcado, o atleta consumia. E depois de alguns minutos, eles pegavam uma amostra dos gases expiratórios do atleta. O atleta assoprava um saquinho e fechava e dava para eles assim no carro. Tem vídeos mostrando isso também. E eles pegavam aquela amostra e analisavam se o carbono 13 estava lá. Porque se o carbono 13 estava lá, significa que ele foi ingerido, passou pelo sistema digestório, foi absorvido, transportado e metabolizado no músculo, virou gás carbônico. E agora o carbono 13 está lá no gás carbônico expirado pelo atleta. Se esse carbono 13 não aparecesse lá, significa que ele está ainda onde? No sistema gastrointestinal. Ele não foi absorvido, ele foi em excesso. Então olha que interessante. Dessa maneira eles conseguiram treinar o intestino do atleta até o seu limite. Até aqui ele consegue ingerir, digerir, transportar e utilizar. Mais do que isso, vai ficar excedente no trato gastrointestinal, gerando cólica, conforto, diarreia, náusea, nenhum benefício para a performance, só malefício. Dessa maneira eles chegaram a um limite de 115, não sabemos se é o limite, mas foi a um estado ótimo de 115 gramas de carboidrato por hora, que foi o que Sebastian Salwe utilizou durante a maratona de Londres. A cada aproximadamente 13, 14 minutos, a cada 5 quilômetros, ele tomava uma quantidade de carboidratos, uma bebida preparada pela Malter com essa quantidade de carboidratos. Então a cafeína entrando mais no final, mais na segunda metade da prova, para manter a intensidade até o final. E pasmem, pessoal, nos últimos 10 quilômetros desse atleta, a velocidade dele nos 10 quilômetros classificaria ele para a final do Mundial de Atletismo na modalidade de 10 quilômetros de pista. Esse atleta, após ter percorrido mais de 30 quilômetros, os últimos 10 quilômetros dele, ele estaria na final do Campeonato Mundial de Atletismo do ano passado. Ele seria classificado para fazer a final. E veja, ele estava com 30 quilômetros nas pernas. Os últimos 10 foi algo insano. Garantido por essa quantidade de carboidratos que ele conseguia digerir, absorver e transformar em energia. Por isso, treinar o intestino para nós também é importante. Mas nada de sair utilizando receita de bolo do Sebastian Salwe. Nós não temos essa capacidade. Pessoal, nós precisamos trabalhar com a nossa capacidade, melhorando-a de forma lenta e gradual. Beleza? Muito bem, vamos falar agora sobre algo muito importante. O tênis que o Sebastian Salwe utilizou. É fato que os tênis, os ultra tênis, super tênis com placas de carbono tem levado também a esses resultados nos últimos 10 anos, onde esses tênis entraram com muita força. Nós temos sempre o recorde da maratona sendo batido a cada 6 meses, a cada um ano, pelo menos o recorde mundial tem sido quebrado na maratona, graças a todas essas evoluções que nós estamos citando por aqui e também aos tênis, que vale muito ser citado aqui. Até 1998, o recorde mundial da maratona ficou sem quebras durante quase 10 anos. A gente imaginava, na época, que o limite do ser humano era os 3 minutos por quilômetro na maratona, que ninguém ia conseguir bater aquilo. Afinal, já faziam 10 anos que ninguém batia. E Ronaldo da Costa, brasileiro, quebrou em Berlim, em 1998, o recorde mundial da maratona, sendo o primeiro homem a correr uma maratona para menos de 3 minutos por quilômetro, gravando 2 minutos e 58 segundos por quilômetro. Tá bom? Sem tênis de placa ainda. Depois o recorde foi batido mais uma vez. O que foi bastante inovador na época do Ronaldo da Costa foram treinos de maior intensidade, treinos de tiros, não só longão, o maratonista treinava muito longão, mais resistência, menos velocidade. O Ronaldo da Costa trabalhou muita velocidade juntamente com o seu treinador também brasileiro, Carlos Alberto Cavalheiro, o Beto Cavalheiro. Beto Cavalheiro treinava atletas de velocidade barreiristas, então ele trabalhou com o Ronaldo da Costa muitos educativos.
coisa que também não era desenvolvida com atletas de maratona. Então o Ronaldo da Costa inova com educativos, inova com treinos intensos, treinos de velocidade e com a proposta de fazer um split negativo, de fazer a segunda metade da prova mais rápido do que a primeira. Estratégia que tem se mostrado cada vez mais eficaz, inclusive Sebastian Saue deu aula de split negativo nessa prova, na qual ele fechou com 1 hora a primeira meia e com 59 minutos a segunda meia, fazendo um baita do split negativo, correndo os últimos 10 km de forma insana, como eu já citei. Então muita coisa começou a evoluir lá em 98. Agora os tênis, super tênis com placas de carbono, começou a evoluir mais ou menos nos últimos 10 anos, né, galera? E o tênis que o Sebastian Saue correu, o Adidas Adizero Evo 3, é um tênis com placa de carbono. A placa não é inteiriça, a placa ela é como se fosse uma estrutura na lateral do tênis, que levou a um tênis muito leve, um tênis com 97 gramas apenas, um tênis extremamente eficiente. O primeiro colocado correu com ele, o segundo colocado, ou seja, as duas sub-2 horas, quem fez foi esses atletas utilizando o tênis da Adidas. Imagina, né, esse tênis, quanto ele estava sendo vendido a $500 e já está totalmente esgotado, tá, pessoal? Foram poucas unidades que foram feitas, mas com certeza eles lançarão, né, mais unidades desse tênis aí para todos. A primeira colocada na maratona feminina, que também quebrou o recorde, também estava utilizando esse calçado. Então, calçado super tecnológico, muito leve, muito propulsivo, com uma espuma extremamente responsiva e com essa placa de carbono apenas fazendo a moldura do tênis e não um tênis como um todo, justamente para perder peso, tá bom? Outro fator fundamental para a prova foi as condições climáticas e também a altimetria do percurso. Londres é um percurso extremamente plano, assim como Berlim, e a maratona de Chicago é muito rápida também. Então, normalmente os recordes são quebrados ou em Berlim, ou em Londres, ou em Chicago, pois são muito planas essas provas. Além disso, esse ano, que não aconteceu em Berlim, né, o Sebastian Saue queria ter batido já esse recorde mundial em Berlim, mas estava quente e úmido nesse dia em Berlim, fez um clima atípico para a data. Em Londres o clima estava perfeito, umidade em torno de 45%, então o ar mais seco, ele leva melhor o vapor de suor que sai da sua pele, levando consigo o calor. E a temperatura em torno de 12 graus, uma temperatura excelente também para quebra de recordes, né? A temperatura aí entre 7 e 15 graus é o ideal, estava justamente dentro desse espectro, e a umidade também entre 40% e 50% o ideal estava justamente no centro, então isso também favoreceu demais ao atleta ter uma excelente regulação térmica e não sofrer com a elevação da temperatura corporal. As condições climáticas estavam excelentes. E um ponto que ninguém falou nos vídeos que eu vi, consultei muito material para fazer esse vídeo para vocês, não vi ninguém falando sobre isso, mas foi fundamental, está óbvio, é que a disputa até os últimos metros de prova fez com que esses atletas corressem em alta intensidade o tempo todo, já que eles ficaram por apenas 11 segundos de diferença do primeiro e do segundo. O Kipchoge, quando bateu pela segunda vez o recorde mundial da maratona, e pela primeira vez também, o que acontecia? Ele não tinha um adversário à altura, nas mesmas condições que ele, então ele ia junto com a galera ali, com os pacers, né? Lembrando que essas provas você tem os pacers também que visam quebrar o vento e fazer os atletas manterem um ritmo até determinada quilometragem. Alguns pacers são contratados até 25 km, outros até 30 km, eles são contratados para entregar esse ritmo forte, e vários atletas, né, próximo ao ritmo da quebra de recorde até os 30 km, depois a maioria acaba abandonando a prova porque é insano manter um ritmo como esse. Mas se ele tiver condições de continuar, ele pode continuar e vencer a prova, tá bom? Mas como eles tomam vento na cara o tempo todo, eles estão protegendo os atletas principais, eles são contratados para isso, eles acabam se desgastando muito e os atletas que estão atrás acabam economizando um pouco de energia com essa quebra de vento, com esse vácuo que os pacers, os famosos coelhos, né, do Brasil, fazem esse serviço importantíssimo para a galera que vem para quebrar recordes, né? Mas o Kipchoge, com 30 km, ele simplesmente lhe dava o turbo e deixava todo mundo para trás e acabava correndo 12 km aproximadamente, 12 km sozinho, ele contra ele mesmo, ele contra o relógio. Então faltava às vezes uma pressão de um segundo colocado que está louco para te passar, para levar o Kipchoge para além do que ele já fez, que foi brilhante, né? O maior maratonista da história até o momento. Mas pode ser que perca esse posto para esses dois atletas fantásticos que quebraram a barreira das 2 horas, certo?
E esses atletas, eles foram juntos até o final, disputando quilômetro a quilômetro o tempo todo. Então isso fez com que eles tivessem que extrair a maior performance possível dos seus corpos, né? Então foi sensacional esse embate até o último quilômetro desses dois atletas magníficos que quebraram a barreira das 2 horas na maratona. Por fim, gostaria de falar também que a equipe de treinamento do Sebastian Saul já estava prevendo que ele iria quebrar o recorde mundial em breve. É óbvio, né, galera? Se nós que treinamos, vocês amadores, nós já conseguimos, por meio de cálculos específicos, de fórmulas específicas, e de acordo com o rendimento de vocês nos treinos, nas provas, testes, nós já conseguimos prever com um grau de exatidão bastante apurado qual o tempo que vocês vão fazer numa maratona. A gente acerta ali às vezes por segundos, ou numa meia maratona, ou nos 10 km, nós conseguimos fazer uma predição de tempo, de ritmo de prova bastante preciso para que vocês tenham a maior performance possível na prova de vocês. Imagine nesse altíssimo nível do qual nós estamos falando. Eles já sabiam que isso estava prestes a acontecer, o atleta já estava demonstrando toda essa capacidade. Com isso, eles chamaram a Agência Mundial Antidoping para testar o atleta muito mais do que ele já era testado. Esses atletas são testados praticamente mensalmente. O Sebastian Saul, com esse convite que foi feito, já prevendo um possível recorde mundial, uma possível quebra da barreira das 2 horas inclusive, e foi testado semanalmente ao longo dos últimos meses, justamente para comprovar que o seu recorde mundial, que a sua quebra da barreira das 2 horas foi feita de forma limpa, jogando limpo, com muito treinamento, com muita ciência do treinamento esportivo aplicada. E olha que exemplo, né, galera? Infelizmente nós estamos vendo nas corridas pequenas das nossas cidades, corridas amadoras, sem nenhuma premiação de dinheiro, que não valem absolutamente nada, além de uma foto no Instagram com um troféu simplesinho, as pessoas utilizando de recursos ergogênicos ilícitos que fazem mal à sua saúde, simplesmente por um troféu, por um pódio, por uma foto no Instagram. Que valores são esses, né, galera, que nós estamos colhendo aí na nossa sociedade atualmente, tá? Fica essa reflexão para todos. Vamos jogar limpo. Sebastian Saul jogou limpo até onde a gente sabe, né? Eu posso queimar a minha língua aqui também, porque essas amostras de sangue e urina, elas ficam congeladas por até 8 anos, para que dê tempo das agências antidoping poder melhorar a tecnologia e conseguir captar substâncias proibidas que possam ser novas, né? Substâncias nunca vistas antes, que existe um mercado por trás disso, onde cientistas bioquímicos tentam desenvolver novas drogas. Então, por isso que as amostras de sangue elas são congeladas por até 8 anos, e essas amostras podem ser retestadas daqui 8 anos, e o atleta pode perder todas as suas conquistas, tá bom? Isso já aconteceu com Lance Armstrong, né, um dos maiores vencedores do Tour de France, um dos maiores ciclistas que já existiu, onde ele perdeu boa parte dos seus títulos, se não todos os seus títulos do Tour de France, devido à comprovação tardia dos seus testes que deram positivos, né, para doping. Tá bom? Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Isso foi um pouquinho da ciência do treinamento por trás da quebra da barreira das 2 horas da maratona. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês. Obrigado por vocês prestigiarem esse conteúdo. Valeu, galera. Tamo junto. Um forte abraço.